Davi Alcolumbre ameaça colocar pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal para rodar no Senado Federal se o Supremo não barrar a CPMI do INSS, mas o André Mendonça agora tem um trunfo, uma carta na manga que o Davi Alcolumbre não esperava e essa guerra está pegando fogo. Nós vamos ver essa matéria aqui porque o Davi Alcolumbre agora está ameaçando colocar os pedidos de impeachment contra os ministros se eles deixarem essa CPMI prorrogar. Mas o André Mendonça tem um plano e você vai saber aqui qual é. E ainda, nós vamos mostrar aqui que a desaprovação do Lula bateu todos os recordes e o Flávio Bolsonaro pode levar até no primeiro turno, pessoal. Nós vamos trazer aqui uma pesquisa do Poder 360 que acabou de sair e está deixando os petistas desesperados. E mais, temos ainda uma outra matéria para mostrar aqui. Sabe o Gilmar Mendes, o decano do STF? Olha o que ele acabou de aprontar agora. Marcou uma reunião secreta com o presidente do STF, o Fachin, e planejou uma grande armadilha contra aquele que está na frente hoje do Supremo Tribunal Federal. O grande absurdo, nós vamos trazer tudo isso aqui, essas 3 matérias, para mostrar para você a verdade que muitos ainda não sabem que está acontecendo ali em Brasília. Vamos primeiro falar aqui do Davi Alcolumbre, que está ameaçando agora os ministros do Supremo com aqueles pedidos de impeachment, que ele está sentado em cima ali no Senado Federal. A guerra agora ficou boa, mas o André Mendonça tem um plano. Confira aí essa matéria, mas antes dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal. E quem vai trazer para nós é o Deltan Dallagnol. Deltan Dallagnol, que vai ser senador da República este ano, hein? Confira aí. André Mendonça tem uma carta na manga que aterroriza Alcolumbre, Toffoli e Alexandre de Moraes. O Lauro Jardim revelou na sua coluna no Globo que a oposição já está esfregando as mãos de animação e ansiedade, esperando o ministro André Mendonça usar um trunfo poderoso que ele tem. E eu vou te mostrar que trunfo que é esse agora. Você lembra que tem 3 grandes CPIs importantes hoje em dia, né? Que estão aí no debate público. A primeira é a do INSS, que investiga o Lulinha. Aí você tem outra, do crime organizado, que roda lá no Senado, que avança sobre o Master. E você tem a CPMI do próprio Master, que está para ser instalada, com assinaturas mais do que suficientes, mas o presidente do Senado está enrolando para instalar ela. Agora vamos tratar dessa terceira, a CPMI do caso Master. E olha aqui um resumo do resumo para vocês. Vocês lembram que o presidente da Câmara, Hugo Mota, barrou a CPI do Master na Câmara, o que fez a oposição entrar com mandado de segurança no Supremo, que caiu com o ministro Cristiano Zanin. Aí o Cristiano Zanin tinha negado o pedido. Você lembra disso? Pois bem, tem uma nova tentativa agora de instalar essa CPMI no Congresso, Câmara e Senado junto. Só que agora era focada 100% no ministro André Mendonça, que é o relator do caso Master lá no Supremo. Há cerca de 2 semanas, parlamentares da oposição entraram com mandado de segurança pedindo que Alcolumbre convoque sessão e leia o requerimento de criação da CPMI do Master, que foi protocolado em fevereiro, e instale a CPMI. Os parlamentares eles pediram a distribuição lá no Supremo direcionada para o Mendonça, por dependência, já que ele é o relator do caso Master no Supremo. Ou seja, o pedido agora cairia direto no colo do ministro Mendonça. O argumento técnico é que o trabalho da CPMI e do Master pode interferir, auxiliar, ajudar, apoiar diretamente a investigação em curso do caso Master. E por que a oposição está confiante, está animada, hein? Porque Mendonça, na decisão sobre a CPI do INSS, agora recente, a outra CPI, ele aceitou exatamente esse tipo de argumento para prorrogar a CPI do INSS. Ele citou uma omissão do Alcolumbre em prorrogar a CPI da INSS e determinou a sua prorrogação. A coluna aqui do Lauro Jardim, ela menciona isto aqui, ó, que eu destaquei para vocês. Parlamentares avaliam que a fundamentação do Mendonça vai ao encontro do argumento suscitado pelo grupo no caso Master. Ou seja, o que o Mendonça decidiu no caso da CPI do INSS, da prorrogação, casa com o que eles estão pedindo no caso da CPMI do Master. Ou seja, se o Mendonça foi sensível ao argumento de omissão do presidente do Senado na CPI do INSS, tecnicamente ele deve ser sensível ao mesmo argumento no caso da CPMI do caso Master. É um princípio aí de coerência jurisprudencial. Casos similares devem ter decisões similares. Mas e a rejeição anterior do mandado de segurança do Zanin? Não embola o meio de campo?
Olha, a oposição corretamente aponta diferenças técnicas relevantes entre um caso e outro. Além disso, o Zanin ele não analisou o mérito do mandado de segurança, ele não foi pro mérito para analisar se devia ou não instalar a CPMI do caso Master. E assim, como ele não analisou mérito, ele não se tornou prevento, ou seja, ele não se tornou juiz para essa questão, o que deixa a porta aberta agora pro Mendonça decidir. Além disso, o Zanin ele focou numa resistência pessoal do Hugo Motta, enquanto o novo pedido agora foca na omissão do Alcolumbre em convocar a sessão do Congresso. E tem um movimento importante dos bastidores. Gente, na semana passada, o advogado Eduardo Borgo ele despachou diretamente com o juiz do gabinete do Mendonça e reforçou a tese. Isso mostra que tem uma articulação ativa para que Mendonça receba, autue, decida favoravelmente. E a expectativa é de que André Mendonça receba esse mandado de segurança, mande autuar e peça informações ao Alcolumbre, o que já seria um sinal positivo. Se Mendonça aplicar a mesma lógica do INSS para o caso Master, a CPMI do Master pode finalmente sair do papel e se Brasília já estava tremendo, gente, ela vai rachar com mais esse novo desdobramento. Vai ser um terremoto. Conta aí pra mim nos comentários. Você acha que o Mendonça vai instalar a CPMI do caso Master? O que você achou aí dessa carta na manga? Se inscreve no canal, clica no sininho para não perder nada, curte o vídeo e vem virar membro para você receber nossas análises exclusivas dos membros, pra gente focar, a gente sempre foca no mar de comentários, a gente tenta ler tudo, mas dá uma especial atenção para os comentários dos membros do canal e ainda você vai estar apoiando o nosso trabalho também de forma mais intensa e próxima. Obrigado a todos vocês que acompanham aqui, grande abraço e até o próximo vídeo. Vamos para cima. Pois é, agora nós vamos ver outra matéria também muito importante, porque o que será que o Gilmar Mendes queria em uma reunião secreta com o Fachin, justamente armando ali algo contra aquele que está na frente do Supremo Tribunal Federal? O jurista André Marcília vai explicar tudo isso aqui para nós, porque enquanto eles querem parar e barrar a CPMI do INSS, o Gilmar Mendes quer ajudar os seus amiguinhos do Supremo, mas parece que deu ruim para ele. Veja aí, o André Marcília vai trazer para nós essa matéria. A CNN acabou de descobrir e publicar que o ministro Gilmar Mendes armou uma reunião secreta e preparou uma emboscada nessa reunião para o Fachin, o presidente do STF. Olha, eu vou te contar todos os detalhes dessa reunião, o que aconteceu e também o que depois dessa reunião houve, mas é impressionante, eu preciso registrar, é impressionante a que nível baixo chegam alguns ministros do STF, incluindo o ministro Gilmar Mendes, na defesa dos seus próprios interesses e na defesa de interesses corporativistas dos ministros, dos colegas de STF. É impressionante que tudo isso seja abaixo da lei, abaixo da ética, abaixo da moral e abaixo da Constituição. Vamos para a matéria, diz a CNN, aspas, o encontro foi solicitado por Gilmar Mendes ao presidente da corte, Edson Fachin, e aconteceria apenas entre os dois ministros, isso no dia 12 de março. Guarda essa informação que depois ela vai ser importante para você entender o jogo. Bom, depois, minutos depois dos dois se encontrarem, junta-se a tropa. Chega a tropa de elite do STF e juntam-se aos dois, ao Gilmar e ao Fachin, os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin. Para quê? Para pressionar o Fachin. Todos eles pressionando o Fachin para que ele abandonasse o tal do Código de Ética, que seria um projeto individual do Fachin e não um projeto coletivo da corte, e até aí eu acho que eles têm razão. E sobretudo, para que o Fachin passasse a defender os colegas e não a simplesmente ignorar as notícias que estavam saindo da imprensa. Então a pressão desses ministros não era para que o Fachin botasse ordem na casa, é para que o Fachin botasse ordem na imprensa, que estava criticando e revelando os abusos, excessos e absurdos que nós temos visto sobre o STF. Continua a matéria, aspas, parte desses ministros tem cobrado de Fachin desde o ano passado o maior empenho na defesa dos colegas, como se o Fachin estivesse lá para defender os colegas que agem mal, que agem errado. Bom, e para defender os colegas que estão no noticiário por supostas, diz a matéria, supostas relações com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master, em especial Moraes e Toffoli. Portanto, meus caros, eles fizeram essa arapuca para cobrar o Fachin, botar o Fachin na parede
parede para ver se o Fachin começava a defender essa turma que age do jeito que a gente tem visto na imprensa agir. E aí sabe o que aconteceu depois? Depois desse converscote, né? O Fachin, claro, não fez o que eles queriam, o Fachin continuou defendendo o seu código de ética, continuou dizendo que o STF tem que ser moralizado, e sabe o que eles fizeram? Eu vou te contar. Dias então depois dessa reunião, o Zanin rejeitou um pedido de um parlamentar, do deputado Rodrigo Hollenberg, para obrigar a Câmara dos Deputados a instalar a CPI do Banco Master. Zanin impediu a CPI do Banco Master, depois dessa reunião, de ir adiante. Sabe o que mais que aconteceu? Depois disso, o Gilmar Mendes anulou a decisão da CPI do crime organizado, que aprovou quebra de sigilo fiscal. Lembram-se disso? Pois é, tudo também depois dessa reunião. Provavelmente, portanto, uma retaliação ao Fachin não ter feito o que eles queriam. E ainda, o Dino também, depois dessa reunião, determinou em um prazo de 5 dias que o Carlos Viana, o presidente da CPMI do INSS, prestasse esclarecimentos sobre irregularidades possíveis na indicação de emendas parlamentares. Ou seja, fizeram a reunião secreta, colocaram o Fachin na parede, o Fachin não cedeu e eles começaram, então, eles próprios a atacar as investigações que estavam sendo feitas no Congresso. Meus amigos, essa turma é uma turma que não quer que nada seja investigado. É uma turma que está pressionando para que o STF seja mais relevante do que a lei, mais relevante, o interesse dos ministros seja mais relevante que a Constituição. É impressionante que a gente tenha dentro do STF ministros deliberadamente jogando contra a sociedade, jogando contra, isso está na CNN, não estou inventando, está aqui, está tudo isso que eu disse escrito na matéria. Então, meus caros, é hora realmente da gente ficar atento e saber quem é quem. E aí vem essa decisão que a gente viu ontem do ministro André Mendonça, fazendo com que a CPI fosse prorrogada, a CPMI fosse prorrogada, não é? A gente viu, e jogando para o plenário referendar a sua decisão. Sinceramente, ele está certo. É hora de mostrar quem é quem. É hora do plenário expor a sua cara à tapa e mostrar, se você está defendendo o errado, você não faça isso botando o Fachin na parede, você faça isso na cara de todos nós, ministros do STF. Vamos ver se eles têm coragem. E eu vou te dizer, eles não têm. No plenário, eles vão referendar a decisão do Mendonça como referendaram a prisão do Vorcaro. E com isso, o Mendonça se fortalece e esse tipo de pressão que é feita internamente no Fachin, no Mendonça, acaba se dissolvendo. É uma estratégia correta, portanto, jogar para o plenário para que todos nós saibamos quem é quem. Na hora que nós todos estamos observando que a coisa não é feita em bastidores, eles não têm coragem de manter esse tipo de posicionamento. E agora nós temos outra matéria muito importante, porque o Lula, pessoal, infelizmente para a esquerda, para os petistas, para eles que não têm sucessor para o Lula, agora acaba de chegar uma pesquisa que vai mostrar que a popularidade do Lula e a reprovação dele está cada vez pior. Olha só o que nós temos para mostrar, que muitos estão falando que o Flávio Bolsonaro pode levar até no primeiro turno. Será isso mesmo? Veja agora, eles estão desesperados, pessoal. Veja esses números aí, o pessoal da Rádio Auriverde vai trazer para nós agora. O deputado Marcon falou agora há pouco em relação à pesquisa divulgada pelo Poder 360, e acho que dá para a gente aprofundar um pouco nesse tema, porque o governo Lula está em queda livre. O presidente chega a pouco mais de 6 meses do primeiro turno da eleição, desaprovado por 61% dos brasileiros. É a maior taxa já registrada desde março de 2024, quando a pesquisa começou a ser feita com 2 perguntas binárias: se o eleitor aprova ou desaprova tanto o desempenho pessoal do presidente como o do governo. A avaliação que os eleitores fazem do petista é pior do que a que fazem do governo como um todo. No caso da administração federal, 57% desaprovam e 37% aprovam o governo, a administração. Os dados são da pesquisa Poder Data, realizada de 21 a 23 de março de 2026. Então, o governo ele está mais bem avaliado do que a figura do presidente Lula. 31% aprovam a figura do presidente Lula, 37% aprovam a administração, o governo dele. Em relação à desaprovação, 61% reprova a figura do presidente
presidente, 57% reprovam o governo como um todo. Eu coloquei um gráfico agora há pouco, encaminhei para o nosso querido Edson, em relação à comparação. O Lula tem um dos piores desempenhos já registrados nos últimos anos, principalmente em relação, quando comparado ao governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. É um momento muito difícil da administração do petista, e eu acho que isso é o mais importante e o que demonstra, Pittoli, que o governo não tem conseguido fazer uma comunicação eficaz para colar as medidas do governo no presidente, porque o governo tem avaliação melhor do que a figura do Lula. E isso é uma questão, e aí você pode fazer uma leitura de que é uma questão de comunicação do governo e também comunicação e estratégia de campanha. É claro que a figura do presidente... Você gostaria de ser marqueteiro do Lula hoje? Nem um pouquinho. Você adoraria trabalhar? Imagina trabalho que o Sidônio... deve ser terrível. Está se destruindo, Barros. E evidentemente, Pittoli, que a figura do presidente, quando ele vai para a reeleição, ela fica um pouco arranhada, porque ao longo dos 4 anos ele acumula ali... alguns problemas, medidas que são impopulares, acumula atritos. Isso é natural de qualquer governo. Sempre que o cara vai para a reeleição, ele tem a imagem um pouco arranhada. Mas isso geralmente reflete também no governo, e às vezes a imagem do presidente ela fica mais bem avaliada, inclusive, do que o próprio governo, porque no ponto de vista de ações que sejam negativas, impopulares, acaba... Quando o governo sabe trabalhar e mostrar esse serviço, acaba ficando ruim para a administração, mas às vezes não cola lá no presidente da República. Nesse caso do Lula, é o inverso. O governo tem uma boa avaliação, uma avaliação melhor avaliação do que a avaliação pessoal do presidente da República. Olavô, obrigado, Barroso. Olavô, eu vou toda hora tocar nesse ponto, porque esse ponto é o fraco do Lula. Lulinha. A hora que isso explodir de uma vez por todas, entenderem esse mecanismo trazido há pouco pelo Marcon, o Careca dizia, a Roberta recebe, paga as contas do Lulinha, repassa 300 mil de mesada para o cara. A hora que o povo, furar a bolha, a gente já entendeu que a gente tá lidando com o que há de pior na espécie. Quem ouve a Ouro Verde já entendeu. Agora, imagine você, aquele que acreditou no pai dos pobres, esse vai me tirar da miséria de uma vez por todas. Mentira. Primeiro que por onde passa o PT, o rastro é de destruição. Todo mundo sabe disso. Porque se fosse bom, olha a Bahia. 20 anos de PT, olha a porcaria que tá a Bahia. Criminalidade na Bahia, desemprego na Bahia. Cadê o desenvolvimento? Cadê a educação? Cadê a saúde? A Bahia é o melhor exemplo de todos, que por onde o PT passa não tem desenvolvimento. Agora, ok, esse é o partido, que já passou por ali Jacques Wagner, Rui Costa, agora o Jerômbino, né? Beleza. Agora, e o Lulinha? Atinge quem? Luiz Inácio Lula da Silva. Daí o desespero por conta da CPMI do INSS. Quando o tiozinho lá do Agreste, lá do Sertão, lá do Cariri, lá que votou no Lula para se libertar da miséria, ele descobriu que foi roubado pelo filho do Lula. Aí, essa percepção do brasileiro tende a colocar Lula numa situação ainda mais delicada, Olavô. Lulinha foi para Finlândia, como bem colocou o Marcon, num hotel com diária de 37 mil reais. Você já foi para Finlândia assistir a Aurora Boreal, amigo ouvinte? Numa diária de 37 mil reais? Não, imagino que não, nem eu também não fui. Se foi com o seu dinheiro que você ganhou suadinho, tá beleza. Não há problema. Agora, com o nosso não. Lula não tem uma sucessão. Por não ter uma sucessão, concentra em si toda a rejeição essa dos seus próprios atos. Não é marqueteiro, é impossível para o marqueteiro vender um produto tão péssimo como é Lula. Não consegue. E é importante observar nessa pesquisa do Poder Data, de setembro de 25 para cá, a dissociação, a abertura da boca de jacaré entre a desaprovação e a aprovação. Essa desaprovação crescente de setembro de 25 para cá até agora, e essa pouca diminuição da aceitação crescente,
perpetua. São 6 meses aproximadamente. É muito tempo, então perpetuando uma tendência que Lula traz para si. E um ponto importante de se observar, a rejeição pessoal de Lula de 61%, correto? Não está muito longe da do governo, do seu governo, de 57%. Pitoli faz a fala importantíssima no radar. Amigo ouvinte, olhemos os sinais. O radar, a chance da manutenção da CPMI do INSS é muito alta. O desgaste do governo Lula é muito alto diante dessa CPMI, porque foi no governo Lula, e é muito triste, desculpa fazer esse comentário e me estender, Pitoli, mas é muito triste quando nós começamos a analisar a política oriunda do crime, né? Eu preferiria dizer assim, olha, esses bandidos que desviaram o dinheiro dos aposentados, ligados ao governo Lula, e talvez a família de Lula, vão para a cadeia. Esse seria o comentário correto, mas eu preciso aqui, amigo ouvinte, fazer o comentário sob a ótica da política. O crime desgastando um governo que ampara esses criminosos, dá guarida a esses criminosos. Enfim, e por fazer isso, a outra coisa importantíssima, a desconexão, as falas de Lula são absolutamente contrárias às suas atitudes. É de uma incoerência sem medida, é o discurso do crime. E veio agora, olha, alardeando o projeto do antifacção. Não foi dele! Não foi dele, não adianta fazer aquela cara de... olha aqui, só coloquei 2 vetos, e um dos vetos é para beneficiar o MST. Enfim, não foi dele, o projeto veio aqui de São Paulo. Mal ou bem veio de São Paulo. Lula tenta pegar as caronas, mas se dá mal. Se dá mal porque o comportamento diário do Lula, e é fácil de lembrar, amigo ouvinte, do boné do CPX e de outras tantas coisas, de dizer do traficante, olha, o traficante é uma vítima do usuário, caramba, agora vem com um projeto de lei incongruente. E essa rejeição vem dessa incongruência. Produto ruim, que marqueteiro nenhum consegue melhorar. E o resultado disso tudo é uma mudança nesse país. Vamos fazer o nosso papel, vamos fechar com a direita, vamos tocar para frente e mudar o nosso Brasil. Pois é, tá aí, você viu, o Davi Alcolumbre, ele agora está tentando fazer um tipo de chantagem, de ameaça ali com o Supremo, né, colocando até em pauta ali, em xeque, a questão dos pedidos de impeachment que estão engavetados ali no Senado Federal, e citando isso, de acordo com inclusive uma reportagem que teve ali no jornal O Pingo nos Is, eles estão afirmando que o Davi Alcolumbre está usando esses pedidos de impeachment como uma moeda de troca para pressionar o Supremo, que está votando ali no plenário se vai prorrogar ou não a CPMI do INSS. Pessoal, vocês têm alguma dúvida de que o Davi Alcolumbre, né, quer acobertar alguma coisa, quer passar pano para alguém e ele não quer permitir que essa CPMI vá para frente? Aliás, tem outras CPMIs também que poderiam ser colocadas em pauta ali, que também o Davi Alcolumbre está barrando, por exemplo, a do Banco Master, que aí vai investigar mais a fundo ainda essa ladroagem, esses absurdos aí do Vorcaro. Só que o Davi Alcolumbre quer segurar a onda dos comparsas dele que estão ali no Supremo Tribunal Federal. Mas agora o André Mendonça leva essa decisão para a Corte Maior ali, para o plenário, justamente para poder se blindar também. Por quê? Não existe pedido de impeachment contra o André Mendonça, mas existe contra o Moraes, contra o Dias Toffoli, até contra o Flávio Dino, porque ele subiu no carro de som e fez ali campanha eleitoral antecipada para uma petista. Não vamos esquecer disso. E agora, sobre essa reprovação do Lula, pessoal, olha só, nos 5 mandatos do PT, 5 mandatos, foram 3 do Lula e 2 da Dilma. Nunca o PT esteve tão desmoralizado como está agora. Olha só, nem na época do Mensalão, Petrolão, o povo ainda achava que era tudo invenção da Lava Jato, coisa da oposição.
E o Lula ainda conseguiu ainda se manter. Porém, agora, até os próprios petistas já estão pulando fora do barco. Tem petista pulando fora do barco, porque estão vendo que esse ano a casa vai cair. E aquilo que nós temos falado aqui, o PT não tem sucessor. Vai entrar quem? A Gleisi Hoffmann no lugar do Lula? Não, vai entrar o Boulos, vai entrar o Fernando Haddad, que foi o pior prefeito de São Paulo e perdeu as eleições para o Jair Bolsonaro? Claro que não. Então, é o último ano do PT. Agora, alguns estão alertando sobre 2 riscos. Preste atenção nisso aqui que eu vou falar, que é muito importante. O primeiro risco é eles saírem com os bolsos cheios, né? Se o PT sair do governo, se de uma vez por todas encerrar a participação ali em Brasília, mas saírem com os bolsos cheios, sair carregando ali os seus despojos, né? E isso é um grande risco. E é quanto a isso que o Ministério Público, o TCU, a Polícia Federal deve ficar de olho, porque nós já vimos isso acontecer anteriormente, pessoal, e não podemos dar esse mole. A segunda coisa também, que é um grande risco, que inclusive o Peter ali do canal Ancapsu falou, e ele expôs isso bem, de forma bastante clara, que é o seguinte: o Lula deu uma declaração falando que a direita não vai voltar ao poder, não pode voltar de jeito nenhum, desesperado, falando que não pode, que não vai, que vai fazer de tudo para que a direita não volte. Será que esse fazer tudo seria até fazer o que está fora das 4 linhas, como dizia o Jair Bolsonaro, né, que queria sempre andar dentro das 4 linhas? Pois é. Olha só, pessoal, eles acusam aquilo do que a direita, a esquerda acusa a direita do que eles mesmos fazem. Então, eles acusam de golpe, tal de golpe, ali no 8 de janeiro. Será que eles estariam já planejando algum tipo de golpe para perpetuar no poder? Eu não sei, não vou falar nada aqui, mas os amigos do Lula, de outras ditaduras, como por exemplo, Venezuela, Nicarágua, Mianmar, Cuba, sei, eu não vou nem falar de Rússia também, que o Putin está lá há 300 anos, vou falar da China também, que o ditador também não sai, o Kim Jong-un também da Coreia do Norte. Ou seja, esses homens, amigos de Lula, fizeram algo para poder perpetuar no poder. Não foi por livre vontade do povo, não. Foi de forma forçada. E é esse o risco que nós temos. 2 riscos. 2 riscos. O primeiro deles saírem e fazer uma limpeza em tudo e levar tudo embora. E o segundo, de não aceitarem os resultados das eleições e de repente querer reverter o jogo, virar a mesa de uma forma autoritária, de uma forma escusa. Tudo isso nós vamos pagar para ver, né? O Brasil é um país que não falta emoções, né? Toda semana tem uma emoção nova para a gente trazer aqui. E essa reunião, hein, do Gilmar Mendes ali com o Fachin, quem diria que até o Gilmar Mendes estaria com medo do que pode acontecer ali com os iluministros, ministros do Supremo, ainda este ano. Muitos falam que o Moraes não vai ficar até o final do seu mandato, que ele pula fora antes, porque não vai aguentar essas investigações. E se for instalado, então, a CPMI do Banco Master, aí não vai sobrar para ninguém. O que a gente queria ver mesmo nesse país é uma justiça que fosse totalmente imparcial, é uma justiça que não prendesse somente um lado, que no caso é a direita, que não perseguisse somente um lado, que são aqueles conservadores, cristãos. Nós queremos ver uma justiça que fosse totalmente imparcial. Se for para poder julgar e condenar alguém da esquerda ou alguém da direita, que condene, que julgue, que investigue. Era isso que nós queríamos ver nesse país. Mas nós estamos na Brazuela, como diz o doutor Couto de Novaes, advogado, jurista. Brazuela. Por quê? É a Venezuela do Sul, né? Aqui é a Venezuela do Sul. Tem a Venezuela do Norte, tem a Venezuela do Sul. Porque aqui pode tudo. Olha que bagunça, que absurdo, pessoal. Agora estão querendo aprovar ali no Congresso Nacional, na verdade já até passou, né? A tal da PL que vai fazer com que... Preste atenção nessa PL. Daqui a pouco, dependendo do que você falar ou até pensar a respeito de uma mulher, você vai ser classificado em crime de racismo, pessoal. A misoginia está sendo aprovada ali, a tal da PL,
que vai pegar todo mundo de surpresa. Ou seja, hoje em dia você não pode falar mais nada. Antigamente, lá atrás, você podia brincar com uma pessoa, chamar ela de gordinho, barrigudo, você podia brincar com outro, chamar ele de negão, ô negão. Hoje não pode fazer mais nada. Nada. O que você fizer, você vai responder pelos seus atos. Isso é um absurdo. Realmente, as coisas estão de pernas pro ar e daqui a pouco aí você vai sair nas ruas e vai ver o poste fazendo xixi no cachorro e não ao contrário, né? É realmente um absurdo. Olha só, o que também é um absurdo é você ainda não se inscrever nesse canal. Se você não está inscrito, está perdendo tempo. Se inscreve aqui agora, pessoal. Faça-me o favor, esse ano é ano eleitoral, nós precisamos da sua ajuda. Se você assistiu esse vídeo até aqui é porque você gosta desse tipo de conteúdo. Então se inscreve agora para ver outras matérias como essa que nós vamos trazer aqui ainda esta semana. E também você pode se tornar membro desse canal. Aqui embaixo tem um botão escrito assim, ó, seja membro. Quando você clica nele, você vai estar nos ajudando e ajudando esse canal a continuar. Nós não recebemos dinheiro de Lei Rouanet, dinheiro de fundão eleitoral, 5 bilhões de fundão eleitoral. Nós não recebemos milhões e milhões igual a Globo recebe para poder falar bem do governo. Não temos nada disso, pessoal. Somos um canal independente. Somos uma mídia independente, então nós precisamos do seu apoio, tá bom? Clica aqui em Seja Membro e nos ajude. Dá um like nesse vídeo e um pedido muito especial, compartilha esse vídeo, pessoal. Faça o favor, não vai gastar seu tempo, nem um minutinho você clicar aqui em compartilhar e mandar para todo mundo. Muitas pessoas ficam falando assim, quer ver o Brasil mudar, quer ver as coisas diferentes. A hora tá agora, pessoal. E ó, ajude, compartilhe esse vídeo, porque aí você vai estar ajudando o seu país, tá bom? Vamos ficando por aqui e até a próxima.